O que acontece quando algo se quebra dentro da sua casa interior? Já parou para pensar sobre isso? Ainda não? Então fica por aqui que a nossa conversa de hoje vai ser sobre esse tema. Meu nome é Jéssica de Paula, sou psicóloga e designer de interiores de pessoas, e aqui nesse espaço você encontra assuntos e temas relacionados à construção da nossa identidade. E algo que eu quero trazer hoje é a respeito dessa quebra que acontece na nossa casa interior. E por que que eu pensei a respeito disso? No começo da semana, o Brasil foi eliminado dos Jogos da Copa do Mundo, deixando muita gente frustrada. Ou seja, houve uma quebra de expectativa em relação ao resultado ali do Mundial. E muita gente também teve que adiar esse sonho do Hexa, e existe essa possibilidade de que em 2030 esse título seja conquistado. E também algo um pouco mais profundo me atravessou no começo da semana, que foi o falecimento de uma tia minha muito querida. E isso também fez com que eu pensasse nessa quebra de vínculo que muitas vezes acaba acontecendo de uma maneira inesperada. Então, isso tudo me fez refletir e pensar a respeito dessas rupturas que acontecem dentro da gente. E, parando para pensar, podem existir três tipos de quebra dentro da nossa casa, tanto exterior quanto nossa casa interior. Então, o primeiro tipo de quebra que pode acontecer é uma quebra estrutural. Então, muitas vezes acontece uma rachadura na parede, ou acontece ali algum tipo de acidente, algo que acontece no piso que precisa ser trocado, ou numa porta, numa janela, alguma coisa que afeta a estrutura física. E isso pode ser comparado com o nosso corpo, que se acontece algo que abala a nossa estrutura física, isso também vai interferir na maneira como a gente se sente. Então, obviamente que se a gente tem alguma parte do corpo quebrada ou se a gente está com algum tipo de problema, a gente também precisa buscar um reparo, né? Buscar ajuda médica, fazer alguns exames, o tratamento correto, para que a nossa estrutura física volte a ficar saudável, para a gente lidar com os desafios da nossa vida. O segundo tipo de quebra que acontece é uma quebra mais utilitária. Então, se a gente pensa numa casa, pode ser que uma geladeira ou uma máquina de lavar acabe se quebrando, e isso compromete a organização e a limpeza de uma casa. E isso pode ser comparado com a nossa saúde emocional, que caso nós não estejamos bem mentalmente, nós não vamos conseguir deixar a nossa casa interna organizada e limpa, porque muitas vezes alguns pensamentos, né, começam a surgir e começam a trazer ali algumas sujeiras para dentro da nossa casa interior. Então, precisamos sempre fazer a manutenção das nossas emoções para que isso não comprometa todo o resto da estrutura e todo o resto da nossa casa interior. E o terceiro tipo de quebra que pode acontecer é uma quebra simbólica, como por exemplo um vaso que tem um significado emocional ou algum outro pertence, algum outro objeto que significa algo. Quando isso se rompe, obviamente que isso afeta o emocional das pessoas que vivem nessa casa. E isso pode ser relacionado também com o lado espiritual ou até mesmo com esse lado mais simbólico, né? Quando algo perde o significado dentro da gente, isso também pode afetar a maneira como a gente se sente dentro da nossa casa interior. E o importante de perceber é que sempre que algo acaba se quebrando, a gente precisa buscar maneiras de lidar com isso, né? Então, se for algo na estrutura física, né, a gente vai buscar uma forma de reparar, né? Se for algo ali, um objeto mais utilitário, a gente precisa buscar alternativas enquanto esse objeto às vezes está em manutenção ou a gente ainda não tem dinheiro para investir na troca, mas é importante de buscar maneiras para que a nossa casa continue limpa e organizada. E quando é algo mais simbólico, muitas vezes não é o conserto que precisa acontecer para que a gente possa seguir a nossa vida, mas é uma certa transformação. Igual no caso do Jogo do Brasil, muito possivelmente daqui a 4 anos teremos uma nova tentativa, com um novo time, né, com uma nova perspectiva. Mas no caso do falecimento da minha tia, nada pode ser feito, né? Então, em muitos casos, esses reparos que precisam acontecer estão muito relacionados à nossa transformação, né? A gente precisa dar novos significados para aquilo que precisa de um reparo na nossa casa interior.
Então, muitas vezes, não é simplesmente a gente tentar resolver a situação para que realmente as coisas continuem fluindo na nossa vida, mas muitas vezes é uma transformação na maneira como a gente olha para o caso, na maneira como a gente encara a situação, né? Muitas vezes a gente precisa transformar. E quanto mais a gente conseguir se acolher durante esse processo, melhor vai ser. Porque se a gente para pensar, quando algo vai ser transformado na nossa casa física, geralmente tem bagunça, tem poeira, tem sujeira, gente entrando e saindo da casa, né? Tem imóveis sendo arrastados, muita coisa, muita bagunça acontecendo para que depois a transformação aconteça. Então, geralmente, quando a gente pensa em transformação, é um processo caótico, né? Muita gente pensa que a transformação é bonitinha e a gente pensa só no resultado, né? Naquilo que a gente vai acontecer depois que a mudança ocorrer. Mas muitas vezes no meio desse processo tem bagunça, tem sujeira, tem ali um desconforto. Mas se a gente passa por esse processo com autoconsciência, entendendo que é uma fase, que ela vai passar e que realmente a gente vai conseguir encontrar uma nova forma de lidar com a situação, que a gente vai conseguir encontrar um novo ambiente com mais significado, um ambiente mais organizado, um ambiente mais confortável. Isso também pode nos ajudar a caminhar, né, rumo a essa mudança que a gente deseja que aconteça. Então, quanto mais a gente tiver consciência, quanto mais a gente acolher esse desconforto que acontece no processo de transformação e quanto mais a gente conseguir ser resiliente para lidar com essas transformações, melhor vai ser para a gente passar por tudo isso e também colher os resultados quando a nossa casa estiver lá prontinha e transformada. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de deixar no vídeo de hoje. Espero que ela faça sentido e que também te ajude caso algo aí dentro da sua casa interior também tenha se quebrado aí nos últimos dias. E eu já estava aqui esquecendo, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e também deixe um comentário a respeito desse tema. O que você achou sobre isso? Converse aqui comigo. Agora sim, beijos e até mais.